Vamos continuar a nossa aula? Nós vamos continuar hoje a nossa aula, o mistério da origem da mulher. Estamos estudando, este é como o final da aula anterior. Então, para você entender bem essa aula, você precisa ver a aula 4. Essa é a aula 5. Tudo bem? Então, hoje nós vamos terminar falando sobre a criação do homem. Que mistério é este? Mistério maior há na origem da mulher. Você vai ouvir coisas aqui hoje que talvez seja novo para você. Mas essa informação ela é milenar. Ela está já escrita há milhares de anos na Bíblia. Tá bom? Então hoje nós vamos ver um pouco mais profundo a criação do homem e da mulher. Então eu quero recapitular um pouco, retroceder um pouco na aula anterior, para a gente poder ir no nosso ponto hoje. Na origem da mulher, quando Deus tira da costela do homem a mulher. Mas para isso vamos voltar um pouquinho atrás, só recapitulando a última aula, a aula 4. Você lembra que nós falamos da criação e da formação? Criação é uma coisa, formação é outra coisa. E muita gente confunde formação com criação. Muitas pessoas pensam que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não formou o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1, 27. E Deus criou. A palavra criou é a palavra bará, trazer à existência. No capítulo 2, versículo 7, agora Deus vai formar, não o homem, o corpo do homem. O corpo do homem é uma coisa, o espírito do homem é outra coisa, não são as mesmas coisas. Então, no capítulo 2, versículo 7, Deus vai formar o corpo do homem. E a palavra ali é a palavra yetzar. Yetzar significa apertar com as mãos ou dar forma. Então aqui você já sabe, todo mundo já sabe, esse formar é uma informação geral, todo mundo sabe. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Tá? Então Deus pegou o espírito que ele criou lá no 1:27 de Gênesis, criou primeiro, vai estar escrito assim, ó, Gênesis 1:27. Portanto, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Você lembra? Capítulo 1 de Gênesis, Deus criou macho e fêmea. A palavra lá é zakar. No original, a palavra é zakar. Nekibá. Zakar, Nekibá foi criado no capítulo 1, versículo 27. Macho e fêmea. Amém? Então essa informação você lembra? Estou só recapitulando. O homem e a mulher foram criados juntos, macho e fêmea. Agora Deus vai formar a mulher. Por que Deus não vai criar a mulher? Porque a mulher já foi criada. Macho e fêmea. A mulher já existe. E aonde está a mulher? Junto com o homem. É um só espírito. Essa é a unidade. Essa é o coração de Deus. Unidade. Deus criou a família unida. Deus criou o homem e a mulher unido. Em um só espírito. Pois bem, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, só para fechar o que eu acabei de dizer, fechar esse argumento da criação, que o homem e a mulher foram criados juntos em espírito. Gênesis capítulo 5 vai dizer assim: este é o livro da geração de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha o versículo 2 do capítulo 5. Macho, Nekibá,
e fêmea, Zacar e Nequibá, macho e fêmea, os, plural, os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Então, quando Deus criou o homem, Deus chamou eles de Adão, Ha-Adão, humanidade. Então Deus criou homem e mulher e os chamou Adão no dia que eles foram criados. Pois bem, agora Deus criou só no versículo 7, Deus dá a forma para o homem, sopra aí dentro, o espírito do homem, o homem se levanta, nós já vimos isso na aula anterior, e o homem cuida do jardim, e se passa muito tempo, nós não sabemos quanto tempo se passou, o homem só fisicamente, mas dentro do homem estava a mulher. Então agora, versículo 18 do capítulo 2, versículo 18 do capítulo 2, Deus vai dizer assim: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que esteja como diante dele. Aqui está o mistério. Aqui nesse capítulo, esse versículo 18, você vai ver algo surpreendente, que mexe com a nossa mente, com o nosso conhecimento. Vamos ver como está escrito no original. Será que Deus está dizendo, farei para ele uma ajudadora? Será que é essa a palavra mesmo, ajudadora? Que conotação tem essa ajudadora no hebraico? Porque muitos de nós, é o que nos chegou, é a informação que nos chegou, que Deus fez para o homem uma ajudadora. Ajudadora, aquela que vai de trás dele ajudando ele. Quando ele precisa, ela está ali para ajudar. Isso tem certa razão, mas não é a verdade, a essência total. Não, essa não é ajudadora. Não é a ajudadora como um pedreiro. O pedreiro tem o seu ajudante, certo? Não é esse tipo de ajuda. Não é esse tipo de ajuda que quando ele precisar, ela vai estar ali. É algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Olha só. Eu vou escrever aqui como está escrito no original, só a parte B do versículo 18. Vai dizer assim: farei a ele uma ajudadora que esteja diante dele. É isso que está escrito na nossa Bíblia. Farei a ele uma ajudadora que esteja diante dele. Agora vamos ver o que está escrito. Como está escrito no original. Só temos que mudar duas palavrinhas aqui. Ajudadora e diante dele. Qual é a palavra que Deus usou para referir a ajudadora? É essa palavra aqui. Deus disse, farei a ele Ezer. Ezer farei a ele Ezer Neged. Que Neged. Farei a ele Ezer Neged. Muda alguma coisa, pastor? Muda tudo. Muda tudo. Ezer é ajuda. Mas não é uma ajuda como nós pensamos que é. Não é uma ajuda simples. O que significa essa palavra Ezer? Você lembra do nome Ebenezer?
Na verdade é Ebenezer. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você lembra disso quando o profeta Samuel, Deus livrou o povo de Israel dos filisteus e o profeta Samuel fez um altar e chamou aquele altar de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos salvou. A ajuda que Deus fez para o homem, qual é a conotação? É uma salvadora. Não é aquela que vai ajudar ele, não. É aquela que vai salvar ele. Essa palavra Ezer, amado, só Deus é Ezer. Ezer é rocha da nossa salvação. Você lembra um dos filhos de Moisés? Como se chamava? Eliezer. Um dos filhos de Moisés, Eliezer. O que significa Eliezer? Deus, salvação. Deus é nossa salvação. Deus é minha salvação. E a palavra neged? A palavra neged, muitas traduções está correto. É a palavra idôneo. Mas na conotação perfeita. É a salvação perfeita. O homem só vai ser salvo se ele estiver com uma mulher. Se ele estiver com uma mulher, ele está salvo. Idônea, propício, uma ajuda propício. Qual é o mistério de tudo isso, pastor? O mistério é este. Que da costela de Adão, Deus tirou uma mulher, a sua companheira, que lhe salvaria, que seria a sua salvação. Ezer, só Deus é Ezer. E Deus então deu algo para o homem mais poderoso do que ele. É como está escrito. Pode dizer que isso te chegue na sua mente, mexe com a sua teologia, porque é muito forte. O que o original proporciona é muito forte. Aqui poderia ter usado outro nome, outro sinônimo de ajuda, mas usaram o mesmo nome de Deus, referindo um dos atributos de Deus, rocha da salvação. O Senhor que salva. É essa a palavra. Este é o mistério. Dentro do homem havia algo mais poderoso do que ele, para poder ajudá-lo, para estar de frente dele, para estar oposto a ele, frente a frente ou de frente a ele. Alguém que está protegendo ele. Por isso também essa conotação de Ezer é de estar de frente, oposto. Aquele que vai proteger. A função da mulher qual que é? Proteger o seu marido. A função da mulher é edificar a sua casa, guardar a sua casa. Um homem não consegue edificar a sua casa se ela for destruída, mas uma mulher consegue. Eu não posso dizer geral, desculpa. Há homens que sim, conseguem edificar a sua casa. Há varão que consegue. Mas normalmente é a mulher que edifica a casa. Por quê? Porque Deus colocou na mulher um atributo dele. O homem tem atributo da mulher, o homem tem atributo de Deus que a mulher não tem. E a mulher tem atributo de Deus que o homem não tem. Então, o homem e a mulher juntos é a imagem e semelhança de Deus. A mulher carrega atributos de Deus que só ela tem, que só Deus tem, e o homem não tem. E o homem carrega atributos de Deus que a mulher não tem. Por isso, os dois se complementam. Os dois é perfeito. Homem e mulher é perfeito. É a imagem e semelhança de Deus perfeita. E eu também quero dizer que Adão, nós vimos isso na aula passada. Se você não viu a aula 4, dá uma olhadinha na aula 4. Adão, a mulher era o mistério dentro de Adão.
Então agora no capítulo 22, olha o capítulo 22 do versículo 22, o versículo 22 do capítulo 2. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Essa mulher não é a mesma mulher de homem e mulher da criação. Na criação, você lembra? E Deus criou macho e fêmea. Aqui, a palavra não é a palavra nekibá, que se refere ao sexo feminino. Da costela de Adão, Deus não tirou uma fêmea, Deus tirou uma mulher. Mas pastor, mulher não é a mesma coisa? Não, nekibá é fêmea. E mulher é a palavra Isha. Aqui, a Eva que nós conhecemos como Eva, ela não se chama Eva ainda. Aqui ela se chama Isha. E Adão vai dizer isso. E disse Adão, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada minha mulher, minha esposa, minha companheira. Deus não fez uma fêmea para o homem. Deus não fez uma namorada para o homem. Deus não fez uma mulher para estar uma noite com o homem. Não fez uma fêmea, fez uma mulher. A palavra é a palavra Isha. Então, a mulher de Adão estava oculta dentro dele por muito tempo. Até que chegou esse dia que Deus fez o homem cair num sono profundo e tirou a Eva de lá de dentro. Deus não fez a Eva do pó da terra. Deus fez a Eva da costela do homem. O que significa isso, pastor? Que dentro de cada Adão tem uma Eva. Dentro de cada Adão tem uma Eva. Isso mesmo. Igual que a igreja, nós vimos isso na aula anterior. A igreja era um mistério oculto entre muitos séculos e eras. Estava dentro de Cristo a igreja. E lá no jardim da cruz, João 19:41, lá no jardim da cruz, a igreja saiu de dentro do homem. É isso mesmo. Varão, amado querido, dentro de cada homem existe uma Eva, existe uma mulher. Amém? E essa é a vontade primária de Deus. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo quer destruir a imagem do homem e da mulher. O diabo quer lutar para que esses dois não se ajuntem. Por isso que o diabo quer que homens se ajuntem com homem e mulher se ajuntem com mulher. Homem com animais, mulher com animais. O mundo está uma loucura. Cada história que nós vemos, pessoas querendo ter relação sexual com sua mascota, seu mascote, querendo contrair matrimônios com animais, homens com homens, mulheres com mulheres. O diabo quer destruir isso aqui. Por quê? Porque o homem e a mulher juntos é a imagem e semelhança de Deus. E Deus produz vida, e homem e mulher juntos produzem vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso o diabo quer lutar contra a família, destruir a família, porque só o homem e a mulher juntos é a imagem e semelhança de Deus. E outra coisa, a mulher é Ezer, a rocha da salvação. A mulher é a salvação do homem. Nós podemos entender, e eu posso dizer aqui, que a mulher leva em cima o poder, a força. O homem
o homem leva em cima a autoridade. A autoridade e poder, imagem perfeita de Deus. Só poder sem autoridade. O diabo também tem poder. Um bandido, um ladrão com uma arma na mão, ele tem poder. Um político corrupto tem poder. Mas se ele não tem autoridade, ele é ilegal. E agora só autoridade, mas sem poder, não vai fazer muitas coisas. O ideal é poder e autoridade. O homem carrega sobre ele a autoridade, porque Deus falou primeiro com o homem: lavra e guarda. A responsabilidade é tua. Você tem a autoridade, mas o poder está sobre a mulher. Por isso que Satanás não veio falar com o homem, ele veio falar com quem tem mais força. Ele veio falar com o mais forte. Nós pensamos que Satanás procurou a mulher porque a mulher é a mais fraca. Não, amados. O diabo ele é inteligente, ele é sagaz. A Bíblia fala da sagacidade dele. Ele é sagaz. Ele foi no ponto mais forte. Por isso ele procurou a mulher. Porque a mulher carrega sobre ela, o poder, a força. Ele foi no mais forte. Ele não foi no mais fraco. Se ele quisesse ir no mais fraco, ele tinha ido no Adão. E certeza que Adão ia demorar a responder ele. Ele já foi aonde resolveu o problema. A mulher tinha poder. Ele foi em quem tinha poder. E é só você parar para reparar quando Deus vai disciplinar cada um deles. Você lembra quando Deus vai disciplinar a serpente? Quando Deus vai disciplinar o Adão e quando Deus vai disciplinar a Eva? Quais foram os castigos? O castigo da serpente, Deus disse para a serpente: maldita será entre todos os animais. Quer dizer que ela não era maldita. E Deus também disse: daqui em diante você vai rastejar sobre o teu ventre, andarás sobre o teu ventre. Isso significa que a serpente, não sabemos, existem muitas opiniões. Ou ela voava, ou ela tinha patas, ou ela tinha pernas, não sabemos. Mas ela não se arrastava. Por que não se arrastava? Porque foi um castigo. E Deus também disse: e você agora comerás o pó da terra todos os dias. Quer dizer que a serpente não comia pó da terra. Isso é um castigo. E qual foi a disciplina do homem? A disciplina do homem foi: maldita será a terra por tua causa. O que significa isso? Que a terra não era maldita. Deus também disse para o homem: agora com dor e com suor do teu rosto comerá o teu pão. O que significa que quando ele estava no jardim do Éden, lá no paraíso de Deus, ele não suava. A vida não era dura. Trabalhar para Deus não era duro. O jardim já estava plantado, ele não tinha nem que plantar, ele só tinha que manter o que estava plantado. Deus disse para ele: de todas as árvores comerá, o fruto já estava pronto. Mas agora, depois que ele cai, depois que ele se rebela contra Deus, a maldição entrou: com dor comerás todos os dias da tua vida. Antes não tinha dor. E qual foi o castigo da mulher? O castigo da mulher foi: da agora em diante, multiplicarei as dores do teu parto. O que significa? Que quando a mulher tinha filho, ela não sentia dor. A dor é uma consequência do pecado. E Deus também disse para a mulher: agora o teu desejo será para o teu marido. Olha só, os teus desejos será dele. O que significa isso? Que antes o desejo dela não era do marido. Quando o marido tem quando os desejos da mulher agora passa a ser do marido, quando o marido agora vai senhorear sobre a mulher, é uma consequência do pecado. Antes o marido não senhoreava sobre Eva. Isso só veio depois da queda. Nos dar a entender que no começo a mulher o marido não senhoreava sobre ela. Eles tinham a igualdade. Deus fez os dois iguais. Por isso que o machismo, quando o homem pisa numa mulher, quando o homem bate no peito e diz: aqui quem manda sou eu, ele está certo.
mas isso é consequência da maldição. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Isso só passou a ser a verdade depois do pecado, depois que a maldição entrou. Isso é muito importante. Muito importante. O machismo não é a vontade primária de Deus. A vontade primária de Deus é que os dois estejam unidos e sejam iguais. Cada um na sua função. A mulher com o poder e o homem com a autoridade. Essa é a imagem perfeita de Deus. Amém? Espero que essa aula tenha te surpreendido, tenha aprendido algo e saiba, esposa, salve teu marido. Marido, não pise na tua esposa, porque essa não é a vontade primária de Deus. Enche a terra de homens e mulheres sujeito a Deus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula.